Você sabia que quando a gente nasce de novo, a gente recebe a mente de Cristo em nós? Mas não é automático que a gente passa a pensar como Cristo pensa. Porque a mente de Cristo, ela não se confunde com a nossa mente. A mente de Cristo é a mente do Senhor através do Espírito Santo morando em nós. Nós precisamos fazer um trabalho de casa quando a gente nasce novamente, quando a gente se torna filho de Deus. Um trabalho de casa para que a gente possa pensar como Cristo pensa, ou seja, pensar em linha com essa mente de Cristo que está dentro de nós. A Bíblia diz lá no Salmo 19, versículo 7, que a palavra do Senhor restaura a alma. A mente é a sede da alma. É ali que se encontra quem nós somos. Nossa personalidade, nossa persona. Ali está a nossa vontade, o nosso pensamento, as nossas emoções estão ali. Ali está o nosso intelecto. Ali está o nosso pensamento. E é através da restauração que a palavra promove que a gente começa paulatinamente a se parecer cada vez mais com Cristo. Ou seja, a nossa mente começa a acompanhar a mente de Cristo que está dentro de nós. Mas, embora a palavra de Deus seja responsável pela restauração da nossa alma, Romanos 12:2 fala que a gente não pode se conformar com esse mundo, mas que a gente deve renovar a nossa mente na palavra de Deus. Então, é um trabalho nosso nos submetermos à palavra. E a palavra, ela vai, à medida que a gente vai se envolvendo com ela, tendo um relacionamento com ela vai começar a moldar. É como um bebê que nasce, um novo cristão nasceu. Mas ele é um bebezinho, ele ainda traz lá da velha vida, dos velhos hábitos, o velho modo de pensar. E ali, devagarzinho, começa todo o processo de amadurecimento, de crescimento. Mas isso só acontece se nós nos aplicarmos a nos expor à palavra, à ação do Espírito Santo nas Escrituras em nossas vidas. E isso é tão incrível porque a Bíblia está recheada de exemplos assim, de pessoas que Deus abençoou, mas que pediu para elas pensarem como se fossem a própria bênção. É o caso de Abraão. Deus falou para Abraão, ser tu uma bênção. Mas se você olhar a vida de Abraão, às vezes que Deus apareceu para ele, ele reiterou o tempo todo que iria abençoar Abraão, mas ele mandou Abraão ser a bênção. Ou seja, ter uma mentalidade à altura daquilo que Deus queria fazer na vida dele. E a mesma coisa conosco, porque lá em Gálatas, Paulo diz que somos os verdadeiros filhos de Abraão, porque só os da fé são os que são filhos de Abraão, que é o pai da fé. Portanto, gente, essa mensagem é para gerar em nós um senso de responsabilidade. Porque se eu e você quisermos levar uma vida cristã madura, com estabilidade emocional, com equilíbrio em nosso modo de pensar diante das circunstâncias que se levantam na nossa vida, dos desafios que a gente precisa enfrentar, a gente precisa dedicar um tempo precioso, foco, intenção, disciplina com a palavra. A gente precisa separar um tempo da nossa vida diário, com constância, nos expondo à claridade do Espírito Santo. Porque se nós não levarmos isso muito a sério, infelizmente, a gente vai levar uma vida cristã muito rasa. Como eu comentei no vídeo passado,
sobre os 5 sentidos espirituais e os 5 sentidos físicos. Você pode optar. A Bíblia fala isso, sobre o crente carnal e o crente espiritual. Eu quero ser um crente espiritual e eu tenho certeza que você também quer. Por isso, qual é a nossa parte? Nos dedicarmos a esse envolvimento e esse relacionamento com a palavra de Deus, à luz da ação do Espírito Santo. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e um excelente dia para você.